Essa chuva foi 30 vezes maior que a chuva que inundou o estado de São Paulo. Números da tragédia, foi o 10º maior deslizamento do mundo de acordo com a ONU, maior evento de deslizamento do Brasil, maior catástrofe de enchente no Brasil, em torno de mais de 3.200 desalojados, mais de 2.000 desabrigados e 428 vítimas, era o último número que a gente tinha, esse dado está até um pouco desatualizado, fora os desaparecidos, só em Nova Friburgo. Nosso grupo, nessa ocasião, mobilizou 400 funcionários, sendo 150 vindos de outras concessionárias do Grupo Águas do Brasil. Quem estava aqui no município teve a oportunidade de testemunhar diversos veículos de Águas do Imperador, Águas de Niterói, equipes de diversas outras concessionárias do grupo. A gente mobilizou mais de 150 máquinas, caminhões-pipa e viaturas trabalhando em toda a cidade. Implantamos mais de 1.000 metros de tubulações instaladas em locais de difícil acesso, no meio da mata, em local onde já havia deslizamento de terra. Executamos cerca de 800 ordens de serviço, só no período de 12 de janeiro a 20 de fevereiro. Sofremos com mais de 50 pontos de redistribuição destruídas e subadutoras também atingidas. Impactos da catástrofe sobre o sistema de abastecimento. Lá no dia 11 de janeiro, nosso sistema funcionava plenamente, com seus 576 litros por segundo de capacidade. No dia 12, às 4 horas da manhã, a gente não tinha uma gota d'água no sistema. Todas as nossas unidades de produção foram afetadas de alguma forma. Por favor, volta um slide, por favor. Esse desenho ilustra o sistema Rio Grande de Cima, a linha verde é a linha adutora, e os pontos vermelhos, os pontos onde ocorreram rompimentos de adutora. Adutoras de 400, 500 milímetros, adutoras que têm uma logística de recuperação complicada, que exigem grande efetivo para a sua recuperação. Só nesse momento nós tivemos 7 pontos de ruptura de adutora por ocasião de deslizamentos de terra que ocorreram, principalmente na região de Duas Pedras e São Geraldo, dentro de uma área de fazenda que existe ali. Algumas fotos agora que ilustram o que aconteceu. Um dos nossos maiores problemas foi que a gente sofreu com a nossa sede administrativa, também foi atingida, então a gente não tinha sequer um lugar para se reunir. E, nesse momento, fotos de São Geraldo, a adutora nas terras do Cantelmo. Essa é a questão sobre a qual o vereador Jorge Carvalho falava. Dessa forma que está o nosso sistema hoje. A gente vê ali a tubulação azul, que é a tubulação original. A gente fez os blocos de transição e emendamos tubulações de polietileno de alta densidade, com capacidade de pressão muito superior à necessária, evidentemente, para evitar acidente. Mas essa tubulação hoje se encontra dessa forma, estaiada com cabos de aço, presa em árvores na encosta, porque essa era a solução que a gente tinha no momento para poder restabelecer o sistema de abastecimento da cidade. Se a gente fosse fazer o investimento que nós estamos propondo nesse momento, agora, 4 meses depois, nesse momento a população ficaria mais de 4 meses sem água. Então, essa foi a única solução que existia no momento. E agora, depois de executados os projetos necessários, com as devidas licenças, nós estamos iniciando a instalação das adutoras em caráter definitivo. Reservatório pulmão. Na área do reservatório pulmão, a gente teve que fazer um bypass na tubulação adutora por dentro de uma área particular, porque a área onde a adutora se encontrava, houve um deslizamento de terra e não foi possível repor a adutora no mesmo local. Eta Caledônia, essa estação que abastece o bairro do Caledônia, totalmente assoreada. Essa daí é uma barragem que tinha 6 metros de profundidade e nesse momento a reto está circulando em cima. A gente teve que colocar reto, caminhão para desassorear tudo isso. E para restabelecer o abastecimento da região, nós tivemos que fazer uma captação provisória, com sacos de areia, pedras, do jeito que foi possível e, graças a Deus, a gente conseguiu colocar o sistema em condições. Nosso plano de investimentos, então, por favor, pode passar. Nós estamos captando um grande volume de recursos, com financiamento do BNDES na ordem de 50 milhões de reais. O BNDES vai entrar com 80% do valor e os demais 20% serão assumidos pela concessionária, como contrapartida. Nosso plano de investimentos de esgoto prevê sistema de esgotamento sanitário do centro. Já foi lançada a pedra fundamental da estação do centro essa semana. Implantação de estação de tratamento de esgoto em Campo do Coelho, que será concluída nos próximos 60 dias. Essa estação resulta de uma parceria do governo do estado, através dos recursos do Comitê de Bacias com a concessionária.
Sistema de esgotamento sanitário de Cônego, Conselheiro, Ponte da Saudade e Córrego Dantas. Não necessariamente nessa ordem. Nosso projeto de esgoto, divisão das subbacias, com as 6 estações de tratamento do eixo principal da cidade: Cônego, Olaria, Ponte da Saudade, Córrego Dantas, Conselheiro Paulino e Centro. Com a implantação desse projeto, Nova Friburgo atingirá 90% de esgoto tratado, contará com 6 estações de tratamento, totalizando 472 litros por segundo de esgoto tratado e 44,5 km de interceptores. Uma imagem da estação de Campo do Coelho, imagem relativamente antiga, essa estação já está 100% concluída, será inaugurada nos próximos 60 dias. E imagens recentes das obras da concessionária, à esquerda, já o início da implantação dos interceptores de esgoto na calha do rio Bengalas, e à direita, o início da cravação das estacas no terreno onde será construída a estação do centro, onde houve o lançamento da pedra fundamental nesta segunda-feira. Plano de investimentos em água: a gente vai modernizar o processo de tratamento da Itadeboçã, vamos modernizar o parque de hidrômetros, implantar um centro de controle operacional que vai permitir uma série de controles remotos do sistema, abertura e fechamento de válvulas, monitoramento de níveis de reservatórios, inclusive reservatório Pulmão em Duas Pedras, ampliação da capacidade da estação Rio Grande de Cima de 300 para 400 litros por segundo, 450 litros por segundo, reforço nos sistemas de adução, permitindo maior versatilidade do sistema, intercomunicando o sistema Itadeboçã com o sistema Rio Grande, tornando a cidade cada vez mais imune aos eventos de seca e estiagem que normalmente ocorrem aqui na cidade, reforma e modernização das zetas menores, Caledônia, Cascatinha, Curuzu e Bela Vista. Adequações de sistema em função da catástrofe: esse é o assunto mais importante que eu venho trazer aqui, e acho que é importante que os vereadores tenham consciência. Esse sistema foi duramente atingido na estação Rio Grande de Cima. Houve uma inundação completa do poço seco, de bombeamento, como a gente vai ver nas imagens seguintes. Pode passar, por favor. Esse é o poço seco, ali onde os funcionários estão trabalhando. Isso foi em plena catástrofe, onde os funcionários estão trabalhando. Teoricamente, deveria ser um poço seco, onde ficam os motores elétricos, só que esse poço foi inundado na altura da cabeça do indivíduo do fotógrafo que está em pé ali no canto superior da tela. Então, esse foi inundado com mais de 4 metros de altura de água, em função do transbordamento do Rio Grande. Para evitar que esse problema possa se repetir, nós estamos mudando completamente a concepção da elevatória, implantando motores de eixo vertical, onde a própria parte elétrica fica a salvo, muito acima do nível de uma possível inundação, na altura do nível do telhado da casa que abriga os motores, e esse motor será ligado à bomba através de um eixo vertical, e a bomba ficará submersa na parte de baixo. Evidentemente, isso vai garantir uma sobrevida muito maior do sistema, vai garantir o aumento da capacidade de vazão dessa unidade e vai garantir que ela esteja imune a eventuais novos eventos climáticos que aconteceram em 2007 e 2011. Nessas 2 ocasiões, essa unidade foi inundada. É a mesma coisa vista em planta, acho que é desnecessário repetir. Agora, falando um pouco da questão do sistema de adutoras, os remanejamentos que nós vamos fazer na área de São Geraldo, nós vamos remanejar aproximadamente 3.800 metros de adutora que estão instaladas hoje em área de risco, naquela situação que eu mostrei nas fotos anteriores, com tipos de materiais diferentes, apoiadas em encostas, sujeitas a deslizamento. Tudo isso vai ser remanejado através da implantação de um bypass e o abandono dos trechos que estão em vermelho. Será necessária a construção, então, de novos trechos de adutora, 3.800 metros, para que possam ser desativados esses trechos em vermelho que estão em área de risco. Situação, volta por favor, situação se repete na região de Duas Pedras, onde será desativado todo o trecho de tubulação após o reservatório, situado após o reservatório do Pulmão, garantindo com isso que não haverá mais risco de deslizamento. Nesse ponto é que a gente vai necessitar do apoio dessa Câmara, dessa Casa, no sentido de apoiar e ajudar com relação à agilidade das licenças necessárias à implantação dessa obra ao longo da RJ 130, que é uma obra que depende de autorização do órgão responsável, que nesse caso é o DR do Rio de Janeiro.
Um breve vídeo institucional que mostra, em apenas 3 minutos, tudo aquilo que eu falei. Mais qualidade de vida para o friburguense. Este é o principal compromisso da Águas de Nova Friburgo. Depois da construção da primeira estação de tratamento de esgoto, a Etiolaria, que hoje é responsável por tratar 30% do esgoto da cidade, chegou a vez de Campo do Coelho receber uma nova estação de tratamento, que atenderá 2.000 habitantes. E os investimentos não param. A concessionária já começou as obras da ET Centro. A terceira das 7 estações previstas vai tratar 180 litros de esgoto por segundo. Com isso, Nova Friburgo terá 70% do seu esgoto tratado, ou seja, cerca de 700 milhões de litros de esgoto deixarão de ser jogados in natura nos rios da cidade. Além disso, a empresa está investindo em modernização, com a instalação do novo centro de controle operacional totalmente automatizado e do novo sistema de tratamento de água da estação do Debossan. Águas de Nova Friburgo também está realizando obras de adequação da elevatória de água bruta da estação de Rio Grande de Cima, onde estão sendo instalados novos motores de eixo vertical. Com os novos equipamentos, a capacidade de tratamento da unidade passará de 300 para 450 litros por segundo, tornando-a assim menos vulnerável a eventos climáticos e inundações. Os moradores dos distritos de Lumiar, São Pedro da Serra e Conselheiro Paulino também têm motivo para comemorar. Eles serão beneficiados com os novos reservatórios de água com capacidade para até 1,5 milhão de litros. Ainda este ano, serão remanejados cerca de 5.000 metros de adutoras de diferentes diâmetros e que encontram-se em área de risco. São mais de 50 milhões de reais em investimentos nos próximos 3 anos. Tudo isso para transformar Nova Friburgo em referência nacional em saneamento básico. Águas de Nova Friburgo, o tratamento que o friburguense merece. E para encerrar, coloquei esse quadro de licenças para mostrar que não é falta de empenho da concessionária na obtenção das licenças, das devidas licenças ambientais. A gente teve que obter todas essas licenças para poder executar essas obras, inclusive a exigência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ele não libera o financiamento se não tiver as licenças. A única licença pendente, a autorização pendente no momento, é a do DR para a implantação da adutora na faixa de domínio da rodovia estadual RJ-130, ali na área de Duas Pedras, que a gente espera que consiga em breve. Inclusive, já conversei com o secretário Monerá a respeito, e ele ficou de dar apoio para a concessionária também nesse sentido. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Senhores vereadores, o vereador Reinaldo Rodrigues aqui pediu a palavra. Eu só vou pedir que os vereadores sejam breves, se forem fazer alguma pergunta, alguma colocação com o representante da Águas de Nova Friburgo, até em respeito aí o adiantado horário, em respeito à comunidade de Córrego Dantas. Vereador Reinaldo Rodrigues. Você bem breve, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o doutor Christian pelo trabalho frente ao Grupo Águas de Nova Friburgo, parabenizar também pela agilização nos trabalhos no período aí da tragédia aqui em Nova Friburgo. E eu queria fazer uma pergunta. O rio Bengalas, ele ficou todo assoreado no período das enchentes. E as manilhas que ligam tem uma ligação direta com a estação de tratamento, a gente hoje não consegue ver mais as manilhas. Eu não sei se a água levou ou se foi com o rio estando assoreado, encobriu. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, e saber se a estação de Nova Friburgo, a estação de Olaria, está funcionando normalmente ou teve algum problema por ocasião da enchente, que ainda não foi recuperado. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Pois não, vereador. Realmente, houve um certo assoreamento do rio Bengalas em vários trechos, e com isso o nível do rio subiu, e a água hoje cobre boa parte da tubulação, que não acontecia antes.
Em relação ao funcionamento da estação, não existe nenhum problema em relação a isso, porque essa tubulação que é utilizada para conduzir os esgotos é uma tubulação igual à tubulação que é utilizada para conduzir água. A única diferença é o revestimento interno dessa tubulação, que é um revestimento especial para resistir aos gases corrosivos do esgoto, que a tubulação de água tem um revestimento cimentício diferente. Então, essa tubulação é estanque tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Então, isso não compromete em nenhuma forma o funcionamento da estação. A única coisa que dificulta um pouco é a questão da manutenção, e aí isso realmente tem sido um problema para a gente, porque aí a gente precisa fazer secadeiras pontuais para poder passar a mangueira do caminhão nas tubulações para fazer a limpeza. E em relação a isso, a gente está estudando prolongamentos pontuais dessa tubulação para que essa ponta possa ficar um pouco mais para fora para facilitar esse trabalho de manutenção. A água não levou as manilhas? Não, as manilhas estão lá. Inclusive, elas são ancoradas em bloco, inclusive estaqueadas. Elas são ancoradas dentro de um bloco e esse bloco é estaqueado. É cravada uma estaca dentro do leito do rio, justamente para que não tenha o risco de uma eventual enxurrada levar a tubulação, levar o bloco. Os blocos são presos. Tivemos algum problema pontuais de queda de muro em cima de tubulação e tudo que foi consertado já há algum tempo, já foi recuperado. Obrigado. Vereador Renato Birramer. Doutor Christian, eu e outros vereadores, nós combatemos muito a CAENF pela sua ineficiência e falta de consideração com a população de Nova Friburgo. E eu tenho que reconhecer que as águas de Nova Friburgo é um novo momento, como foi mostrado aqui, e nós estamos acompanhando, aliás, as águas de Niterói. Eu sou testemunha do trabalho feito em Niterói, e realmente foi um ganho muito grande essa concessão pelas águas do Brasil, águas de Nova Friburgo, que tem mostrado um trabalho bastante importante e ajudado nossa cidade nessa situação que nós estamos vivendo, situação triste. Então, eu quero cumprimentá-lo e fazer essa reflexão, porque nós fomos muito contra. Nós fizemos uma maior passeata da história de Friburgo contra a concessão. E agora a concessão tem se mostrado até o momento, eu espero que prossiga cada vez mais, até que tenhamos 100% do esgoto tratado aqui em Nova Friburgo, como está acontecendo em Niterói, porque isso é uma necessidade de nossos rios e do nosso meio ambiente. Muito obrigado. Agradeço a participação, vereador. Com certeza estamos trabalhando para chegar ao patamar que outras concessionárias do grupo já estão, onde se destaca Niterói com 95% de esgoto tratado. Obrigado. Vereador Cláudio Damião. Muito rapidamente, senhor presidente, até para a gente poder dedicar um tempo aos moradores de Córrego Dantas, mas só eu teria várias considerações a fazer com relação ao tema, de muitas coisas que as pessoas reclamam com a gente na rua, mas a gente pode deixar isso para uma outra oportunidade. Sem sombra de dúvida, a empresa tem sido muito eficiente em razão da tragédia que aconteceu aqui em nossa cidade, é um trabalho difícil. Eu só queria fazer uma solicitação com relação a uma lei que a gente aprovou nessa casa, uma lei de minha autoria, que obriga que as concessionárias tratem, após as intervenções nas ruas, de recuperá-las e deixá-las em perfeito estado. E é natural que, como é terceirizado o serviço, nem sempre fica adequadamente recomposto. Só fazer uma solicitação de que, em cada intervenção, depois um fiscal da empresa possa ir lá para fazer essa recuperação. Eu sempre, na medida que vejo, telefono para a empresa, peço acompanhamento, tenho recebido atenção, não tem reclamação quanto a isso, mas eu acho que a gente não tem tempo nem condições de sempre ficar acompanhando e fiscalizando. Que a própria empresa tenha um funcionário para fiscalizar as obras que são executadas por terceirizadas na recuperação de canos e coisas do gênero. Só essa solicitação e deixo as considerações que tenho para uma outra oportunidade. Muito pertinente a sua observação, Excelência. Inclusive, nesse período de catástrofe que a gente viveu, a demanda por serviço, principalmente de pavimentação, que tanto água quanto esgoto, no final, acaba demandando a pavimentação, foi muito grande, muito além da nossa capacidade de suprir. Então, o que a gente teve que fazer? Nós fomos obrigados a contratar uma série de terceiros e tivemos também dificuldade de controlar esse serviço. Agora que os serviços já vão voltando a um patamar normal, a gente já está retomando esse serviço, estamos já dispensando os terceiros, estamos criando uma equipe a mais
de manutenção própria nossa, e estamos implantando exatamente o que o senhor sugeriu, criando uma rotina de verificação posterior dos serviços que foram feitos. Já foi feito isso, estamos fazendo por bairro, estamos dando uma passada por bairro também. Nós já passamos com o vereador Gustavo Barroso, os bairros o subsecretário Gustavo Barroso, os bairros de Cônego e Cascatinha, e vamos fazer o mesmo trabalho nos bairros seguintes, para pegar todo esse passivo que ficou da catástrofe, a gente conseguir, num tempo razoável, zerar todo esse passivo. Vereador professor Pierre. Gostaria de saudar os presidentes de Cristo Portugal, e principalmente pelo trabalho que eu acompanhei pontualmente com relação à questão da tragédia. Viu quanto temos várias madrugadas juntos os lá. Os funcionários, sobretudo saudar os funcionários e toda a diretoria da empresa. Mas existem algumas questões pontuais que merecem ser esclarecidas, que a população traz. Primeiro ponto é a questão da etiolaria, é a questão dos laudos que existem exatamente do tratamento de esgoto, da possibilidade de encaminhar isso à casa para que nós tenhamos esses laudos. Segundo ponto também, que é um questionamento da população, é com relação, onde se está tratando o esgoto, 100% da água equivale a 100% do esgoto. Ora, se nem toda a água que é consumida vira esgoto, por que se cobra 100% de esgoto? E para finalizar, essa redução, né, do metro cúbico, do mínimo, para 10 metros cúbicos, isso também gerou uma certa instabilidade na população, sobretudo nos valores, né? O valor de 10 metros cúbicos, até 10 metros cúbicos é em torno de R$4. Quando vai de 10 a 20, pula para 8. E depois vai a 9, quando passa de 30. Gostaria que o senhor pudesse esclarecer um pouco sobre essa questão, que é uma demanda da população. Bom, em relação aos laudos, encaminharemos os laudos, não tem problema nenhum. Farei até, respondendo ao ofício já recebido do vereador Pierre, faremos o encaminhamento dos laudos. Quanto à questão da cobrança da tarifa de esgoto, é importante sempre esclarecer que o valor da tarifa de esgoto ele é determinado em contrato através de uma equação de equilíbrio que esse contrato respeita. Essa equação de equilíbrio ela se baseia nos fluxos de caixa futuros da concessionária. Desculpa, não tem outro jeito de explicar isso, trazidos a valor presente dentro de uma taxa de retorno que está ali prevista. Ou seja, a concessionária ela tem a obrigação de fazer os investimentos, tem a obrigação de dar manutenção do seu sistema, pagar os seus salários e tem o direito de arrecadar. Esses são os tripés que sustentam a concessão. Então, existe um fluxo de caixa que retrata a previsão desses três componentes, e essa previsão, se ela desequilibrar para um lado ou para o outro, a favor do poder concedente ou contra a concessionária, vice-versa, isso é objeto de novo estudo que deve rever as contas, aumentar, diminuir, aumentar o prazo, diminuir o prazo de concessão. Por isso, nosso contrato tem uma previsão de revisão quadrienal, justamente para que não hajam distorções de longo prazo. Em relação à questão então, isso explica a questão do valor da tarifa de esgoto. Qual seria a outra demanda? Com relação à questão dos 10 metros cúbicos, a passagem de 15 para 10, e a questão dos valores. A redução da tarifa mínima foi objeto do quarto termo aditivo, uma demanda do quarto termo aditivo que veio tentar atender uma antiga reclamação da maioria da população friburguense em relação aos consumos daqueles pequenos consumidores, principalmente pequeno comerciante e as residências que consomem muito pouco. Antes dessa reestruturação tarifária, os pequenos comerciantes, uma barbeariazinha, um escritório de advocacia pequenininho, ele era obrigado a pagar 15 metros cúbicos, mesmo consumindo 3, 4, 6. Então, a conta mínima desse cliente ela era muito alta, montava na ordem de R$150. Após essa revisão, essa reestruturação tarifária, a conta mínima reduziu para a ordem de R$80. Então, reduziu quase a metade a conta mínima do comercial e reduziu também a conta mínima do residencial, mais ou menos ao patamar de R$30 e poucos, quando antes era R$40 e poucos. Não lembro exatamente o número que era. Essa redução beneficiou cerca de 70% da população friburguense, porque muita gente consumia dentro dessa faixa. Então, quando se fez essa redução, evidentemente, quem consome muito acima dessa faixa,
a partir de 14 metros cúbicos, evidentemente ele fica um pouco penalizado, porque ele acaba pagando um pouco mais fora da faixa mínima onde tem o subsídio. Mas esse modelo de estrutura tarifária é aplicado em todo o Brasil e é um modelo que, até hoje, no judiciário foi considerado mais justo, porque é um modelo subsidiado, ou seja, quem consome nas faixas mais elevadas subsidia o custo da água daquele que consome menos. Então, é uma questão um pouco delicada, né, mas é uma questão pacificada e é assim que o judiciário entende, é assim que é praticado em todo o país. Obrigado. Vereador. Tudo da Fundação Getúlio Vargas. Claro. O estudo seria O isso? estudo de equilíbrio do contrato foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. E o modelo de estrutura tarifária foi aprovado, foi corroborado por esse estudo da Fundação Getúlio Vargas também. Perfeito, obrigado. Vereador Marcos Medeiros. Doutor Christian, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Grandes desafios, grandes homens. Sou testemunha que desde o início, infelizmente, da tragédia, Dr. Christian lutou como urso, de pé, em nenhum momento fugiu. Tive a oportunidade de sobrevoar Nova Friburgo com a Gabriela e a gente mostrou naquele momento para a sociedade friburguense como se encontravam os reservatórios, as adutoras. Em nenhum momento, todas as vezes que liguei, todas as vezes que enviei mensagem, e principalmente todas as vezes que tive contigo pessoalmente, todos os pleitos foram atendidos. A gente vê hoje na assistência a população de Córrego Dantas e a parte de cima de Córrego Dantas, várias vezes eu lhe pedi e o doutor foi, colocou uma caixa d'água, acabou a água, foi renovando para poder servir a população que tanto necessitava. Gostaria que o doutor falasse um pouco com relação àquele reservatório pulmão ali próximo de Duas Pedras, aonde foi motivo de preocupação da comunidade de Córrego Dantas, de Duas Pedras, da região. Gostaria que o doutor explanasse um pouco, aproveitando a presença dos moradores dessa importante região que necessita tanto do nosso apoiamento. Vereador, bom, eu não vejo aqui os representantes da Associação de Moradores de Duas Pedras, mas nós temos tido reuniões frequentes na Defensoria Pública com representantes, com o Michel, representante da Associação de Moradores de Duas Pedras, como é a característica da concessionária. A concessionária nunca fugiu dos seus clientes, nunca se omitiu em relação às questões que envolvem o seu sistema. E temos tido discussões frequentes na Defensoria Pública, no qual nós já apresentamos todos os documentos que comprovam a segurança operacional e a estabilidade do reservatório pulmão. Não existe absolutamente nada que leve a crer que pode haver algum acidente com aquele reservatório. Logo na semana seguinte à catástrofe, assim que a gente conseguiu sair da lama lá na sede, a primeira coisa que eu fiz foi contratar 2 consultores de fora, um engenheiro especializado em geotecnia e um engenheiro estrutural para me dar os laudos desses reservatórios, dessas unidades que estavam situadas em área de risco. O caso do Suspiro, do reservatório que a gente tem lá na região da Silvia Henrique Brown, o caso do reservatório do Pulmão, o reservatório do Dom Bosco, ali no Cordoeira. Então, todos esses reservatórios, a gente tem laudos que comprovam a sua segurança e a sua capacidade funcional, a sua funcionalidade. Em relação à adutora de Duas Pedras, essa sim foi desativada, porque por onde passa não tem mais a menor condição de passar uma adutora por ali. A gente passou por dentro de uma área particular, que foi gentilmente nos cedida pelo proprietário, mas a gente não pode ficar eternamente com uma tubulação pública passando dentro de uma área particular em condições precárias. Por esse motivo, a gente necessita da autorização para passar essa tubulação pela rodovia estadual. A ET? A estação do centro, o senhor esteve lá conosco, né? Foi um prazer recebê-lo lá. Já iniciamos as obras da estação que vai atender 15 bairros, inclusive o centro da cidade, Vilagem, Vila Nova, Vila Amélia, parte do Cordoeira, Brownies, e diversos outros bairros, não consigo lembrar todos os nomes, mas são 15 bairros que serão atendidos por essa estação, com previsão de inauguração para dezembro do corrente ano. Obrigado. Acho que o último vereador, o vereador Edson Flávio, pedir só que seja breve, vereador. Senhor presidente. Porque alguns moradores já estão até se retirando.
Senhor presidente, em respeito até aos moradores, eu vou deixar meu questionamento para um outro momento oportuno. Podemos dialogar com mais calma para nós ouvirmos os moradores do Córrego Dantas. Obrigado, vereador. Quer fazer alguma consideração final, doutor Cristian? Vereador Jorge Carvalho. Vereador Jorge. Só, senhor presidente, agradecer a explanação do superintendente, solicitar, portanto, que a casa faça esse ofício ao DR e pedir o apoio dos vereadores, aqueles que quiserem assinar, que o ofício seja feito com o nome de todos os vereadores, os que quiserem assinar para colaborar no sentido de resolver definitivamente essa situação que aflige os moradores de São Geraldo, Córrego Dantas, Duas Pedras, para que eles não corram mais riscos nessa situação. Fazer a sugestão que o vereador elabore o documento e que passe que os vereadores quiserem assinar, fica à disposição. Cristian, fica à vontade para suas considerações. Obrigado aí pela vinda. Volte sempre, a casa aqui vai estar sempre com as portas abertas. Fica à vontade. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa apresentando o trabalho da concessionária. A concessionária Águas Nova Friburgo, como todos sabem, a concessionária está sempre aberta, sempre busca atender as necessidades da sociedade friburguense, e assim será, pelo menos enquanto nós estivermos por aqui. Agradeço muito, muito obrigado. Obrigado. Pois não, vereador. Só rapidinho, Cristian, uma coisa que eu não posso deixar de falar é parabenizar a sua equipe, porque, inclusive, houve perdas, né, entre funcionários da Águas Nova Friburgo. Parece que um funcionário... Tivemos um óbito, sim. Um óbito entre os funcionários da Águas Nova Friburgo. Então, cabe-nos também homenagear a sua equipe por ter se esmerado tanto os funcionários, todos eles, nós vimos dias após dias, funcionários que até estariam de férias, de folga, vieram para prestar um grande serviço para o município. E também fica a nossa homenagem póstuma ao funcionário que vocês perderam lá na Águas Nova Friburgo. Fica essa nossa reverência especial ao funcionário que perderam e a todos os funcionários da Águas Nova Friburgo. Agradeço muito sua colocação, excelência, e eu gostaria de dizer que tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa e tenho muito orgulho dos funcionários da Águas Nova Friburgo, que fizeram realmente, eu testemunhei, eu estive nas ruas, as pessoas virando 3 noites seguidas, e até o momento que não aguentava mais e dormia em cima das máquinas, situações como essa. Mas realmente foi um esforço muito grande e valeu a pena. Obrigado. Obrigado pela presença. Fique à vontade. Quando quiser expor o trabalho da concessionária Águas Nova Friburgo, a Câmara Municipal vai estar sempre à disposição. Continuando com nossos trabalhos, através de solicitação do vereador Isaac Demânio, que fosse concedido também até 40 minutos da nossa sessão ordinária de hoje, para que a Associação de Moradores do Córrego Dantas pudessem vir aqui à casa também expor todo o trabalho que vem fazendo na comunidade, e aprovada por unanimidade a solicitação do vereador Isaac Demânio. Hoje a gente recebe aqui, com grande prazer, a comunidade que tanto vem sofrendo no seu dia a dia, e a Câmara Municipal não podia fazer diferente, a não ser também abrir aqui o espaço para que a Associação de Moradores usasse da palavra na nossa tribuna. Eu vou convidar aqui o presidente da associação, o senhor Sandro Schott, para fazer parte aqui da mesa dos trabalhos. E abrir a palavra aqui para o vereador Isaac Demânio, para ele fazer as considerações que o levou a pedir a sessão desse tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores moradores de Córrego Dantas e outras comunidades aqui presentes, na verdade, eu estive numa reunião na Associação de Moradores do Córrego Dantas, como venho fazendo periodicamente em diversas associações de moradores do nosso município, seja da área urbana, seja da área rural, buscando estar trabalhando junto com a comunidade soluções para os problemas existentes. O objetivo de hoje estarmos aqui, nós sabemos que as responsabilidades das execuções das obras que serão feitas e são tão necessárias, tanto para a comunidade de Córrego Dantas como para outras comunidades, são de responsabilidade do governo estadual, com orientação aí a participação do Executivo Municipal, mas nós, como vereadores, como porta-voz da nossa comunidade, nós temos que estar em sintonia com as demandas, com os anseios que nascem aí no seio da nossa sociedade. E Córrego Dantas, não diferente de tantas outras comunidades, foi muito afetada
nesse desastre ocorrido em janeiro desse ano. E atenta a essas necessidades, até algumas situações ocorridas que deixaram aí um pouco indignado parte da comunidade Córrego Dantas, que nós pudemos aí estar corrigindo numa reunião com o subsecretário da Reconstrução, Afonso Munerá. É importante que a comunidade tenha a sua oportunidade de estar expondo os seus problemas, para que nós, vereadores, dentro das nossas limitações, das nossas prerrogativas, possamos estar encaminhando junto com vocês, encampando nessa luta para que todos vocês sejam atendidos. Então, passar a palavra ao presidente da Associação São do Short, e ele vai fazer a exposição, e eu agradeço aos vereadores de terem apoiado essa ideia que irá se repetir nessa casa por algumas ocasiões com outras comunidades também. Muito obrigado. Senhores vereadores, só passar a presidência aqui brevemente para o vereador Isaac Demônio, para que eu possa atender o telefone, e já retornarei, e já fica aí também aberto o microfone para que o presidente possa ficar à vontade. Obrigado, senhor presidente. Sandro, fique à vontade. Uma boa noite, excelentíssimo senhor presidente da mesa, agora então o nosso vereador Isaac Demônio, né, e também agradecer porque ele propôs esse requerimento, né. Uma boa noite também aos demais vereadores e a todos presentes, né, a comunidade de Córrego Dantas e de outras localidades, né. O Roxinho está aqui também, da Vilagem, né, veio manifestar o seu apoio, de Solares também, né? O Jacutinga, Vale dos Pinheiros também presente. Qual é o nome, por favor? A Maria Inês Breder, Girassol, o Luiz Dias. Então, agradecer a todos a presença. Bom, eu vou tentar aqui falar de forma sucinta, né, um pouquinho, falar um pouquinho do Córrego Dantas antes da tragédia, falar da tragédia e o pós-tragédia, né, e também falar um pouco dos nossos esforços. Bom, Córrego Dantas, um bairro da periferia de Nova Friburgo, com todos os problemas de um bairro de periferia de Nova Friburgo que são conhecidos, né? Ausência de área de lazer, inexistência de um posto de saúde, inexistência de áreas para a prática de esportes, né, adequadas, não tem uma praça, né, ocupação e uso desordenado do solo, aterramento e construção irregulares à margem do rio, desmatamento irregular, e a gente tem a atividade também irregular de uma incineradora. Eu trouxe algumas imagens, eu não sei se era possível. Bom, porque eu trouxe algumas imagens, né? Eu trouxe a imagem da incineradora como uma das representantes desses problemas que o bairro já carregava, né? E é um grande problema porque é uma incineradora de resíduos sólidos que foi instalada, né, com as devidas autorizações em nosso bairro, e nós sabemos que ali é feita a queima de resíduo hospitalar, vindo inclusive de outros lugares do estado, emitindo a dioxina, né, que é um dos piores elementos químicos que o homem já pôde produzir. A dioxina e metais pesados, né? Essa incineradora ela está ali dentro de Córrego Dantas, no local que ela está, a corrente de ar leva toda a fumaça para todo o bairro, distribui em todo o bairro. Infelizmente, nós estamos criando nossos filhos nessa atmosfera insana, nessa atmosfera insalubre, aliás. Bom, com relação à catástrofe, né? Veio então o fatídico dia da catástrofe, né? Nós tivemos perdas de vidas humanas, muitas perdas,
tivemos pessoas feridas, né? Tivemos impactos nas áreas naturais, deslizamento de encostas, teve matas inteiras que desceram, o assoreamento do rio, o rio perdeu a sua calha, e deslocamento de rochas. Muitas rochas se deslocaram. Teve um impacto forte na infraestrutura do bairro, né? A gente teve a destruição parcial e total de muitas casas, a gente ainda não tem o levantamento de quantas, mas são muitas casas. Destruição e interdição de vias, paralisação do transporte público coletivo, destruição das galerias de águas pluviais, destruição da rede de abastecimento e esgotamento, quase sua integralidade, paralisação do funcionamento do fornecimento de energia elétrica e paralisação de serviços de internet. Ou seja, todos os serviços foram paralisados, foram prejudicados, né? Bom, pós-catástrofe, né? A gente começou a trabalhar olhando as questões emergenciais e identificando as questões relacionadas à reconstrução, que envolve obras de médio e longo prazo. Bom, e aí, com relação às obras emergenciais, envolve várias concessionárias, além do poder público, do poder executivo, né? Nós tivemos, com relação ao abastecimento d'água e o sistema de esgotamento do bairro, a gente queria até aproveitar a presença aqui do superintendente da Águas de Nova Friburgo, porque logo no início, o vereador Pierre encaminhou para a gente a senhora Rose, e então ela esteve quase que diariamente conosco no bairro, um assistente social. Tá. Bom, pode aqui a imagem do Córrego Dantas. Eu já retomo então a questão desse serviço, né? Mas só para eu atualizar aqui as imagens. Aqui é a imagem do Córrego Dantas em 2010, né? 8/7/2010. Né? Pode passar, por favor. A atividade de incineradora que funciona com autorização do INEA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? São os órgãos que emitem o alvará. Encontra-se fora das determinações de resolução do CONAMA e é contestada pela comunidade. Existe uma resolução, né, do Conselho Nacional de Meio Ambiente que diz que não pode haver atividade de incineradora em área residencial. E aí a questão que se coloca hoje é se Córrego Dantas é uma área residencial ou industrial, né? Então nós precisamos estudar isso, nós precisamos entender isso, porque Córrego Dantas, a vocação de Córrego Dantas é residencial e industrial, né? Pode passar, por favor. Está aqui a resolução, né, número 316, de 29 de outubro de 2002, dispõe sobre os procedimentos e critérios para o funcionamento de sistema de tratamento térmico de resíduos. O artigo 9º, a instalação de sistema de tratamento térmico de resíduos industriais deve atender à legislação em vigor, não podendo ser instalado em áreas residenciais. Aqui, no detalhe em vermelho, nós temos a incineradora, e ali já está, dali para lá, a gente já vê o bairro, e a corrente de ar aqui predominante é exatamente daqui para lá, né? Então, começa a sair fumaça ali, já toma todo o bairro, né? Ou seja, não foi feito um EIA-RIM, um estudo de impacto ambiental, também não foi feito. E, de acordo com a informação que veio do INEA, dizia que a incineradora encontra-se a 1 quilômetro das residências, mas aqui não precisa ter muita noção de escala, dá para perceber, aqui tem a reta de Córrego Dantas e está bem próximo das residências. Pode passar, por favor. A catástrofe, aqui a gente já vê de cima o resultado da catástrofe, as enormes cicatrizes,
as marcas na pedra. Então nós tivemos aqui o rio ainda está espraiado, não foi criada uma calha ainda, foi logo nos primeiros dias, né? Então nós tivemos a inundação, tivemos a avalanche de pedra e escorregamento de talude, né? Então pode passar, por favor. Aqui algumas imagens de como ficou, né? Aqui o rio, né? Ao centro a gente vê uma ponte que foi construída pelos moradores durante 2, quase 3 meses, era o único acesso para os moradores, para a maioria dos moradores, né? Os moradores que moram na outra margem do rio, né? Foi uma ponte construída pelos moradores. Nós ficamos muito tempo aguardando a chegada da equipe para fazer limpeza, né? Pode passar, por gentileza. Bom, aqui a gente daqui a pouco vai falar dessa imagem aqui. Então eu quero retomar de onde eu estava falando, que é a questão do atendimento emergencial, né? A Águas de Nova Friburgo, né? Tinha lá a Rosilane, e ela atendia, gente, ela fazia o contato entre a comunidade de uma forma, eu posso dizer, uma forma carinhosa até, e levava essa demanda para a equipe técnica que prontamente ia lá e resolvia. Agora, há que se destacar que todo esse procedimento está em caráter provisório, né? O transporte público, nós ficamos durante muito tempo sem ônibus, até que conseguimos uma reunião com o Bruno Maia, na FAOL, e ele não tinha ideia de que as vias já estavam desinterditadas, e então eu coloquei para ele que ele deveria fazer uma vistoria. Ele fez a vistoria, e após a vistoria ele estudou lá o itinerário, e aí o ônibus voltou, né? Eu estou agora, a comunidade já tem uma nova proposta para aumentar o itinerário, para que esse ônibus vá até o pé do morro, porque ele está entrando numa ponte antes de chegar naquela área mais habitada, logo depois daquela ponte que eu mostrei. Então, estou para marcar com ele um encontro para levar essa nova proposta, né? O fornecimento de energia elétrica, ainda hoje eu conversei com a Mauri, da Miance, e existe o projeto para a recolocação dos postes, né? E até então, até pouco tempo, estava faltando esses postes, mas agora ele disse que já tem, e agora ele depende de uma nova vistoria da Defesa Civil, e à medida que a Defesa Civil for liberando os locais de risco, as casas, ele vai restabelecendo o fornecimento. Então ele vai sempre caminhando com a liberação das áreas que estão interditadas, né? A telefonia demorou muito também, muito tempo ficaram sem comunicação telefônica, e agora já está restabelecendo, né? Teve a atuação da Defensoria Pública, da Promotoria, e o Ministério Público foi muito importante e decisivo nessa questão. E, infelizmente, a questão da internet é que a gente não está conseguindo ainda uma resolução. Tem pessoas que já estão em diálogo com o pessoal da Gigalink, mas, efetivamente, não voltou. O pessoal que está do outro lado está sem conexão. E nós estamos com o site corregodantas.org, a gente está utilizando muito o site, a gente está divulgando muitas ações, e, inclusive, assim, as pessoas, muita gente que não tinha internet, estão querendo colocar internet, né, em função até dessa divulgação, essa promoção toda do bairro através dessa mídia que é a internet, né? Bom, da parte do Poder Executivo, né, teve uma dragagem do rio também de forma emergencial, né? Mas o rio ainda encontra-se em alguns pontos 3 a 4 metros acima a sua calha está alta, ela subiu, está ainda com muito sedimento, e é determinante a dragagem do rio. A dragagem do rio, ele determina as outras ações, as outras obras, né? Para a gente cuidar da galeria de água pluvial, a gente precisa
ter o rio desassoreado. São muitas as casas. O rio, tem casas que estão abaixo do nível do rio, né? Então, é fundamental essa questão, né? E foi feito ainda de forma provisória. A limpeza das vias também demorou muito a chegar, mas a partir do mutirão a gente começou a mover também o poder público, e aí nós tivemos ajuda também, num primeiro momento, da prefeitura. Agora a gente não consegue, mas tem empresas particulares que cedem máquina e vem gente de tudo quanto é lugar ajudar a gente. Então, é um movimento importante, né, para a limpeza das ruas. Mas ainda nós temos lá a rua a Travessa Oriente, né, que parte dela foi danificada, mas tem uma parte ainda que moradores pedem para que limpem, até mesmo para melhorar a situação ali, né? Porque se você limpa, você começa a elevar o moral das pessoas, né? Então ainda tem muita sujeira na José Alves Teixeira, na Érico Rez, Querubina, Rocha, Polete. Então são várias ruas que a gente vem solicitando que seja dada uma maior atenção. As limpezas das casas, eu não sei exatamente, mas parece que já chegou para a gente que isso não é um encargo da prefeitura, né? Então a gente está procurando dar conta dessa limpeza, mas as pessoas contestam, porque elas dizem: bom, eu não abri a porta para entrar lama na casa, assim que as pessoas dizem. Então elas acham que a prefeitura também deveria apoiar, né? Com relação à creche e escola, nós tivemos as escolas e a creche interditadas. Então a creche parou as suas atividades, mães de alunos deixaram o emprego porque não tinham onde deixar os filhos. A escola, os alunos foram remanejados para outras localidades. Bom, com relação às ações de reconstrução, né, a dragagem do rio, hoje nós tivemos uma reunião com uma equipe técnica do INEA, né? A Margarete Nassif estava presente, e o Jorge Marzano, que é o responsável pelo desenvolvimento do projeto Parque Fluvial. Nós tivemos hoje um encontro, uma reunião, e aí nos foi anunciado a chegada de mais máquinas e caminhões para poder efetivar essa dragagem do rio. Então, estarão chegando, a gente vai acompanhar isso aí. Parece que vai ser feita uma dragagem, ainda não vai ser a dragagem definitiva, tá? Mas já vai se aproximar da calha, da onde estava, né, antes da tragédia, para poder viabilizar as outras obras. O Parque Fluvial foi anunciado lá em janeiro pelo secretário Mink, depois o secretário Ícaro Moreno também anunciou. Isso criou uma grande aflição, porque foi anunciado de forma muito sucinta, as pessoas queriam entender o que é isso, muitos empresários temiam pelas restrições legais que um parque, uma área de preservação ambiental, poderia colocar para as atividades industriais, empresariais, e também para as casas que estão ali próximo ao rio, né? Esse projeto ele ainda está um escopo, ainda uma coisa muito inicial, mas nós demos um grande passo hoje, que é essa aproximação com essa equipe técnica, com o INEA, né? E eles se colocaram assim dispostos a inteirar, aceitar a participação da comunidade na elaboração desses estudos e dos projetos, né? Vai ser marcada uma reunião com a comunidade, com as comunidades que compreendem a bacia, e dali nós vamos tirar um comitê que vai acompanhar. Então isso é uma grande notícia, é um grande passo, é um grande avanço, né? Quando a comunidade consegue um espaço para ajudar nas decisões, para atuar nas decisões, eu acho que é uma grande conquista, e hoje nós demos esse passo. Intervenções nas encostas, né? A gente teve uma reunião na semana passada com o Afonso Monerá,
E nós levamos uma questão que foi muito discutida nas nossas reuniões com a comunidade, que é o critério de avaliação para determinar a prioridade das obras a serem feitas, realizadas. Porque foi anunciado, me parece que 8 ou 10 obras de intervenção em encostas a serem feitas agora, num breve prazo, embora não tenha um prazo, mas foram anunciadas. E nós vimos que tinha uma obra para Córrego Dantas. Isso, no primeiro momento, entusiasmou, mas depois a gente começou a ficar desconfiado que não seria a obra que a comunidade elegeu como prioritária, que é essa obra que está aqui, que é do Sítio das Pedras. E aí a gente começou a questionar esses critérios de prioridade. Questionamos junto ao subsecretário Afonso Monerá. Ele disse que ia encaminhar ao prefeito, e nesse mesmo dia, que foi na sexta-feira passada, nós estávamos concedendo uma entrevista no programa, teve também um encaminhamento, o vereador Isaac Demani encaminhou um ofício também solicitando essas informações ao governador, o questionamento não era exatamente porque ia ter uma obra num condomínio fechado e não ia ter onde a gente tinha como prioridade. Até mesmo porque em Conselheiro não tem nenhuma obra prevista. Então, assim, a gente começou a questionar. E aqui no centro tem várias obras. E a gente olha pelas fotos e fala, pô, mas aqui não tem casa. Então, existem critérios. De cara, assim, tem a questão aqui dessas obras no centro tem a ver com o fomento da economia, através do turismo. É compreensível, mas a gente questiona, assim, bom, a escala de prioridade entre a questão social e a questão econômica. A comunidade, ela clama pelo atendimento social. Então, nós temos uma prioridade que é habitação. Quer cuidar das encostas para a gente poder morar, porque tem gente que perdeu a casa. É claro que a economia tem que estar aquecida para as outras coisas acontecerem, mas daí a comunidade não foi consultada, e isso começou a chamar a atenção. E você poderia passar, por favor, a imagem. Essa aqui, é toda essa área aqui. Isso aqui compreende aproximadamente, assim, a gente estima que está de 1/4 da comunidade habita aqui. Tem escola, as escolas interditadas, o colégio estadual é um patrimônio do Estado, tem aqui tem até um galpão que é alugado pela Secretaria de Educação. Temos várias aqui pequenas empresas, tornearia, enfim. A gente entende que essa aqui é prioridade pelo número de pessoas que habitam aqui. Tem a escola, tem... Então, a gente vê que, se for feito obras aqui, muitas casas aqui as pessoas vão poder voltar para as casas, enfim. Bom, sobre a construção de casas, é preciso fazer muitas casas. E o pessoal de Córrego Dantas, muita gente já tem muitas casas marcadas para ser demolidas. E assim, o que se diz, olha, se for preciso demolir, vai demolir, mas tem que me dar outra, tem que me indenizar. Então, é oferecido três planos, que é a indenização, a compra assistida ou Minha Casa Minha Vida, mas as pessoas têm muita desconfiança em função até de problemas que já ocorreram no Estado, em outros pontos do Estado e até do Brasil. Então, as pessoas têm muito receio, até mesmo pela falta de informação, e teve também esse processo de demarcação das casas. Foi um processo traumático, ele não foi bem gerido, faltou talvez uma abordagem melhor entre os profissionais e os moradores. Isso gerou muito problema, inclusive doença. Muita gente começou a adoecer, tem gente de cama, problema de coração, problema gástrico,
pessoas que estão próximo de surtar, que dizem, olha, eu não sei o que está acontecendo com a minha cabeça, mas eu estou ficando meio esquisito. Né? Nós temos o seu Kleber, está de cama, ele perdeu, a casa dele está interditada. Então, assim, gente nossa, que infelizmente está adoecendo, e a falta de informação, a falta da presença, e a falta desse acolhimento, né, somado à vivência da tragédia, realmente isso é uma coisa que causa um grande mal entre a gente. Né? Bom, com relação à reconstrução da rede de esgoto, né, agora nós tivemos várias informações aqui, e o que a gente deseja realmente é que seja feito um bom trabalho, que o sistema de esgotamento não vá mais para o Rio, porque sempre foi assim. Né, a gente espera, nós queremos um bairro melhor do que era antes, bem melhor. Né, e eu acho que a gente cuidar do esgotamento, sem dúvida, vai colaborar para que a gente tenha um bairro melhor. As galerias de águas pluviais, competência da Prefeitura, Secretaria de Obras, já encaminhamos ofícios, já perguntamos, nós não temos nenhuma sinalização. Né? Nós receamos muito, assim, porque é algo muito importante, porque as chuvas daqui a pouco vão começar, sabe? E está tudo entupido. Então, essa água ela vai buscar um caminho. E esse caminho que ela buscar, ela pode trazer muitos problemas. Então, nós precisamos que a Prefeitura se manifeste, procure a comunidade, dê uma satisfação, algum projeto, algum estudo, nos diga algo, para que a gente possa ficar tranquilo, porque é angustiante ver todo o sistema danificado e a gente não sabe ainda o que vai fazer, o que vai ser feito. Né? E aí começa a ocorrer também algumas coisas que as pessoas começam a apontar como problemas que vêm somar a tragédia. Né, que existe um aterro ali na altura do Freelog, nós temos, está sendo feita uma plantação de eucalipto acima da rua Érico Reis, que é um local que foi altamente comprometido. Né, então está sendo feita plantação de eucalipto. Qual é a orientação para fazer plantação de eucalipto numa área de risco? Nós não sabemos de onde vem isso. A gente queria saber, pode ser que tenha uma orientação técnica, mas nós precisamos saber, porque as pessoas olham e falam, isso vai fazer peso em cima e vai cair na minha cabeça. Né? Bom, agora eu queria falar um pouco das ações da comunidade, porque eu acho que o nosso movimento ele tem esse diferencial, que nós não somos simplesmente um poder reclamativo, né, em face do poder público. Nós resolvemos arregaçar as mangas e fazer aquilo que a gente podia, aquilo que está ao nosso alcance. Isso realmente se tornou um diferencial no nosso movimento. Eu acho que lá em Córrego do Dantas as pessoas estão muito orgulhosas disso e cada vez mais aumentando o vínculo afetivo com a comunidade entre as pessoas. Prova disso aqui a frequência hoje aqui nessa casa. Né? Então nós fazemos reuniões semanais com a diretoria, reuniões quinzenais com a comunidade, além dos encontros no mutirão que acontece todo final de semana. Né? Nós fazemos as reivindicações, como eu já coloquei aqui, estamos sempre reivindicando, através da mídia, né? Aonde tem algum movimento, o Fórum Social Sindical faz um ato, nós estamos lá, nós levamos nossas faixas, nós nos colocamos, nos posicionamos. Então, nós temos essa filosofia também, de estar em todos os lugares e abrindo também espaço nas reuniões para todos que quiserem se colocar, né, divulgando nossos problemas e nossas ações. A gente também está construindo parcerias também importantes com organizações de ajuda humanitária, com órgãos do governo. A gente agora está lá iniciando uma capacitação de lideranças comunitárias para gestão de risco, desastres e tragédias, né, que deverá se desdobrar na implementação de uma NUDEC, o Núcleo Comunitário de Defesa Civil.
né? A gente também está se desdobrando. Quanto mais a gente trabalha, mais trabalho aparece. Nosso trabalho é um trabalho voluntário, mas está chegando muita ajuda de todos os lugares, e a gente está tendo que trabalhar também no sentido de acolher essas ajudas, né? Também estamos tentando mapear a nossa carência através de cadastro das famílias diretamente atingidas, né? E sempre tentando identificar os pontos onde a gente deve atuar e deve priorizar e focar, né? E elaborando projetos, nós elaboramos projetos para a finalização da construção da nossa sede e de uma creche anexo, né? Estamos também com instituições dando sinais favoráveis para que a gente consiga essa ajuda. Bom, em frente a toda essa exposição, eu queria trazer algumas considerações que são discussões que surgem no seio da comunidade. Com relação às obras, né, agora a gente também, um dos diferenciais da nossa organização é a busca do diálogo, estabelecer diálogos propositivos com o poder público nas suas diversas esferas, com as concessionárias, né, com a mídia, com a sociedade em geral, né? A gente quer começar a conciliar os interesses econômicos com os interesses ambientais e com os interesses sociais, né? A gente quer discutir isso, a gente quer sentar e quer conversar, né? Eu acho que a comunidade tem muito a oferecer, né? A gente tem percebido, ou vem percebendo muitas vezes, que subestimam-se o potencial da comunidade em colaborar dentro de um projeto, dentro de um estudo, né? Nós temos pessoas lá no bairro que conhecem toda a rede de esgotamento que existe lá, de galeria de águas pluviais, e pessoas que têm ideias, tem pessoas com várias formações, pessoas que têm opinião e também que têm os seus anseios, né? Acho que a comunidade, ninguém melhor que a comunidade para conhecer os seus problemas. Então, a gente quer levar isso, a gente tem conseguido isso. Graças a Deus, assim, a gente está conseguindo estabelecer diálogo. Prova disso, eu estou aqui agora, né, sendo ouvido pelos senhores. Então, assim, a gente quer, né, conciliar todas essas questões, né, as questões sociais, as demandas sociais. Nós precisamos de casa. Hoje a maior demanda lá é casa. Casa para quem perdeu a casa e casa para quem vai ter sua casa demolida, né? E nós queremos que essas casas sejam construídas lá. E existem terrenos lá próprios para isso. Já levei engenheiro do Afonso Monerá, já foi arquiteto, engenheiro da prefeitura, constataram isso. Agora, são áreas também muito propícias para se fazer uma empresa. E talvez tenha gente querendo fazer uma empresa. Só que é isso, eu acho que a gente está na hora da gente começar a equalizar, né? Bom, quais são as prioridades? Sabe? Lá é muito caro, mas, bom, caro, nós temos um prejuízo social muito grande, nós temos que questionar, discutir essas questões, né? Então, assim, a gente é preciso que a população seja ouvida, né? Que equalize as questões técnicas e econômicas, né? Seja equalizado com as questões históricas, geográficas e culturais da comunidade, né? Não. Se quiser passar agora, isso é porque eu falei do movimento, né? E tem algumas fotos do movimento, mas eu queria, não pode até tirar, porque só para eu finalizar, acho que já extrapolei meu tempo, estou chegando próximo do tempo e eu prefiro falar, né? Bom, nós temos o site, lá nós temos muitas fotos, muitas imagens, né? E também eu convido também a todos para comparecer no bairro e ver também o que está acontecendo lá, né? Principalmente no final de semana, no mutirão, para comer uma feijoada com a gente, pegar na enxada, quem quiser. Bom, a questão de acolhimento às vítimas, né? A gente está precisando de suporte psicológico, né? A gente está precisando também de suporte jurídico
informações, uma abordagem adequada às pessoas, né? Então, isso aí a gente vê como fundamental nesse processo de reconstrução. Outra coisa que a gente tem percebido, né, conforme aqui eu coloquei, deu para ver quantos órgãos estão envolvidos na reconstrução de Córrego Dantas e de Friburgo. São muitos órgãos, né? Tem as concessionárias e vários órgãos do governo municipal e estadual, né? E a gente tem observado, isso é fato e é notório, a desarticulação entre esses órgãos. Então, assim, eu acho que deve-se pensar em maneiras de integrar o trabalho de reconstrução, né? Agora nós vamos montar um comitê para começar a estudar o Parque Fluvial. O Parque Fluvial ele tem que estar também, eu acredito que a Águas de Nova Friburgo tem que também saber o que é isso, né? E deve ser convidada para esse comitê, a prefeitura, porque tem as galerias de águas fluviais. Eu estou colocando aqui uma proposta, a Câmara de Vereadores deveria estar. Então, assim, esse comitê, eu acho que essa ideia, eu acho que é uma oportunidade para a gente começar a trazer representantes desses vários órgãos e a gente começar a dialogar e mostrar como que nós vamos criar, como que nós vamos desenvolver um projeto junto, com representantes da comunidade, do legislativo, do executivo. Enfim, a gente vê que a desarticulação, ela atravanca todo o processo. Os critérios, ainda para muita gente, estão incompreensíveis com relação à demolição das casas, né? Assim como os critérios que priorizam a intervenção nas encostas e construção de pontes. Tem uma questão aqui que é importante, que eu acho que pode determinar também a questão da demolição de casas, né? Que é o trabalho de reconstrução do município. Ele não é só um trabalho de reconstrução física, tá? Ele tem que ter um trabalho também de reconstrução da cultura. Então, assim, eu costumo citar o exemplo. Bom, teve lá no Japão o tsunami e tem terremoto. As pessoas não mudaram de lá porque teve tsunami e terremoto. Elas estão reconstruindo suas casas lá, onde teve aquilo lá. E aí elas adaptam as construções àquela situação climática, né? E desenvolve uma cultura de resistência, de prevenção e de resiliência. Então, tem casas, essa casa está numa área de risco, tem que sair. Tá, mas se fizer um trabalho preventivo, com pluviômetro, se você começa a fazer capacitação, né, e desenvolve um sistema de emergência, né, de comunicação, você pode evitar